certeza que Deus conduz todo o processo. Hein? Ok, já foi colocado ali o PowerPoint. Eu quero dizer para as crianças, adolescentes e para aquelas irmãs que são assim mais enxutinhas, né? Tem umas camisetas que nós ganhamos na Petrobras, que vai estar disponível lá fora para vocês, tá bom? Então, nós ganhamos 13 mil camisetas dessa. Eu falei, o que eu vou fazer com 13 mil camisetas? Eu vou dar para a molecada da igreja, né? Então, deixa. E algumas igrejas estão fazendo até coralzinho com isso e tal, e desbravador para passear. E eu vou dar para aquela mocinha ali, ó, que está aqui na minha frente. Aqui, ó, primeiro, ó. Tá? Se ficar grande, depois você troca lá, tá bom? Não está distribuindo lá no final. É de graça, tá? Diz que de graça até ônibus errado serve, né? Então, é lá, tá bom? Faz pelo menos um tour aí pela cidade, nas comunidades. Tem uns ônibus que levam para um lugar meio sinistro, né? Mas, certo. Ok. Prazer estar com vocês nessa manhã. É uma igreja muito querida. Quem me conhece é só aqueles que no tempo de 1900 a irmão White andava de bicicleta, por isso que só um pouquinho de gente levantou a mão aí, né? É só mesmo lá das antigas. Já passamos aí já, eu creio que uns 15 anos sem vir a essa igreja aqui, porque só há 11 anos nós ficamos fora do Rio, já estamos uns 13 aqui, uns 3 aqui, de volta. Mas é sempre um prazer poder saber que Deus tem abençoado o povo de Deus. Temos visitado várias igrejas aí, juntamente com minha querida esposa. E estamos vendo como Deus tem abençoado a cada família, a cada igreja. Sejam bem-vindos à adoração ao nosso Deus. Toda vez que eu chego à igreja, quem vai cantar, eu peço que alguém cante sempre no final, aí pergunta para mim assim, você vai falar sobre o que mesmo? Aí alguns falam, vou falar sobre Jesus salvando, sobre santificação, sobre amor e tal. Eu falei, eu vou falar sobre ajuda ao pobre. E aí sempre que você fala ajuda ao pobre, dá um nó na cabeça de quem vai cantar, porque eu acho que eles não têm muita música que fala sobre esse negócio de ajudar o pobre, né? Então, a Carol falou, olha, eu tenho uma música assim, fica à vontade. O que você tiver, pode cantar. Ajuda ao pobre. Esse é o tema, irmãos, que nós queremos trazer para vocês nessa manhã. Eu trabalho para a ADRA. A ADRA é a Agência Humanitária da Igreja Adventista, criada logo depois da Primeira Guerra Mundial. Foi criada com o pensamento de ajudar as pessoas que foram afetadas pela guerra. E depois a ADRA, então, se tornou uma agência mesmo de desenvolvimento social. Nós estamos presentes em 135 países, desenvolvendo centenas e milhares de projetos nas comunidades, girando então milhões de dólares de ajuda humanitária. Então, os refugiados nós estamos atendendo, e no Brasil a ADRA começou agora em 2010. Os irmãos terem uma ideia, ela já se tornou a terceira ADRA maior no mundo hoje, em termos de projetos, desenvolvimento, de trabalho. E até 2010 nós estávamos com uma ADRA e ASA tudo junto dentro da igreja. Em 2010 então foi feita a cisão, nós estamos ADRA pura mesmo, e tem a Ação Solidária Adventista, que é departamento da igreja, que foi criado para cuidar dos pobres, mais em termos de cesta básica, enfim, essas coisas que os irmãos conhecem aí. E a ADRA fica responsável para cuidar de projetos de desenvolvimento social, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Bem, mas será que a gente acha alguma coisa na Bíblia falando sobre ajuda ao pobre? Tem isso? Será que Deus se preocupou com isso? Bem, eu teria para ler para vocês nesta manhã mais de 2.600 textos que falam só sobre esse tema de ajuda ao pobre. Pobre, viúvas,
portadores de necessidades especiais, só que a Bíblia não usa esse termo, porque não existia esse termo naqueles dias, né? Mas ela fala sobre os coxos, fala sobre aleijados, sobre os surdos, sobre o mudo, né? E é interessante que o ministério de Jesus tratou muito isso aí. Você vai encontrar na Bíblia Jesus curando pessoas cegas, pessoas que não ouviam, pessoas que tinham a língua presa, mão ressequida, enfim. Ele trabalhou tanto essa parte, como assunto de alimentação também para as pessoas. Então eu teria para você 2.600 textos apenas assim, para você ler em casa depois, tá bom? Se você quiser fazer uma pesquisa na Bíblia sobre isso, você vai encontrar de Gênesis a Apocalipse, Deus se preocupando com o pobre e também com a parte do cuidado das plantas, das árvores, da água. Você vê como Deus estava anos-luz à nossa frente, já entendendo o que iria acontecer com esse mundo, tá? Mas para nós termos uma base bíblica, então eu vou ler um texto só, tá bom? É Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Deuteronômio capítulo 15, verso 11. Deuteronômio é um livro fácil de achar, porque está antes de Apocalipse, não é isso? Tá ou não tá? Tá não? Tá sim, tá bem antes. É o quinto livro da Bíblia, mas tá antes dele, tá? Ok? É o quinto livro da Bíblia, tá? E você, em casa, depois, se você quiser tirar um tempinho para ler, você pode ler a partir do verso 7, que você vai encontrar 6 mandamentos. Só nesses textos aí, vai encontrar 6 mandamentos com relação à ajuda ao pobre. Mas nós vamos ler só o verso 11 para a nossa meditação, tá bom? Todos encontraram? Amém? Então diz assim, aqui a minha versão diz assim: pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. Amém? Eu vejo aqui, irmãos, duas coisas: uma profecia bíblica e uma ordenança. Qual é a profecia que diz aí? Nunca deixará de haver pobres na terra quando Jesus não voltar. Ok? Não há solução para a pobreza. Governo nenhum consegue resolver a pobreza. Até porque a irmã White diz que Deus permite os pobres juntos da igreja para testar o caráter da igreja. As ações que nós fazemos, irmãos, quando nós nos deparamos com um pobre, é para testar o nosso caráter. Interessante. E é interessante nós sermos julgados com o nosso quê? Com as nossas obras. Salvos pela graça, sim, mas julgados pelas obras. Tá bom? É bom a gente entender isso. Nós somos salvos pela graça, mas o juízo vem em cima de quê? Das obras. Certo? Então, Deus colocou os pobres perto de nós para testar o nosso caráter. Isso é muito sério. Então ele diz: nunca deixará de haver pobre na face da terra. E aí ele diz assim: eu te ordeno, 2 pontos, diz aí, porque agora ele vai falar o que ele quer de nós. Livremente abrirás o que? A tua mão. Tem algum mineiro aqui além de mim? Mineiro? Tem um só? Um só? Ah, que bom, né? Porque diz que mineiro, quando levanta a mão assim. Então eu estou vendo que não tem mineiro aqui, está todo mundo com a mão aberta. Isso é muito bom. Ah, tem um mineirinho ali. Eu não sei por que colocaram esse peso sobre os mineiros, na profissão pão dura, mas fazer o quê? Abrir a mão. O que é abrir a mão? O que você acha que está falando aí? É abrir a mão para dar um bom dia para um pobre, para um necessitado, alguém que está te pedindo na rua lá uma esmola, e você chega, abre a mão, dá um bom dia, tchau, tchau. É isso aí que está falando? Quem quer abrir a mão aqui, irmãos? E é aqui, no bolso dele.
É essa a realidade que está colocando aí. É ajudar o próximo, ajudar o necessitado. Muito obrigado, irmão. Eu trouxe a água da vida. E abrir a mão, ajudar o próximo, ao pobre. E é interessante, irmãos, que a Bíblia diz que esse pobre é nosso o quê? É nosso o quê? Está muito fraco o irmão aí. Era que eu falasse assim, o doutor Milton Afonso é nosso o quê, irmão? Mas irmão, o dono da Golden Cross. Que é nosso irmão, irmão. Diz aí, o pobre, o pedinte, o necessitado, que está passando fome, aquele que a gente passa na calçada, está caído ali como um bêbado. Nosso irmão, nós perdemos isso, irmãos. O pecado nos separou dos outros. O pecado tirou de nós a irmandade. Nós temos dificuldade de nos entendermos como irmãos até dentro da igreja. Quanto mais com pessoas que estão longe de nós. A dor daqueles que estão longe de nós não nos atinge. Ela só nos atinge quando cai dentro da nossa o quê? Família. Não, mano? A irmã que perdeu a filha aí tragicamente. A gente sente a dor, não sente, mas não foi na nossa família. Se fosse na nossa família, seria diferente. Eu se perdido uma filha na situação dessa, a dor dela não é a mesma que nós estamos sentindo. Ou é? O pecado separou a gente, fragmentou a gente. E a Bíblia diz, olha, é teu irmão. É o mesmo sangue. Impressionante isso, irmão. Deus diz, a Bíblia diz, que de um só Deus fez quantas raças? Todas as raças. A menininha que fez aqui a oração, estava olhando o cabelinho dela. Que gracinha, parabéns pela mãe que teve tempo aí de fazer carinho no cabelo da filha aí. Cadê a mamãe dessa criança que fez a oração aqui? Não, irmã, legal, que cabelinho maneiro, viu? Muito legal, parabéns. E leva tempo fazer esse negócio, né? Raças, cabelo diferente, cores diferentes. Deus já em Adão e Eva, Ele criou esse encanto de raças. Mas nós somos todos o quê? Irmãos, mesmo sangue, mesmo sangue. E quando a gente fala, eu vou tentar usar isso aqui, irmão. Se eu não conseguir passar por aqui, o irmão me ajuda aí, tá? Quando a gente fala de pobreza, irmão, nós estamos falando disso aqui. Pobreza. Eu quero dizer para vocês que nessa manhã eu vou falar algo que você vai sair daqui muito feliz hoje. Como é que a ONU define se uma pessoa é rica ou se ela é pobre? Ok? Ela tem os parâmetros, ela tem dois parâmetros, irmãos, que nos apresenta se você está entre os mais ricos do mundo ou se você está entre os mais pobres do mundo. A ONU diz assim: se para você estar entre os mais ricos do mundo, lá no topo mesmo, você precisa de duas coisas apenas: ter uma geladeira em casa e um pouco de alimento. Nós temos geladeira aqui em casa e um pouco de alimento. E alguns que não tem geladeira e nem um pouco de alimento, então está paupérrimo mesmo, está nessa situação aqui. Ele não levantou a mão, então não tem, né? Geladeira em casa e um pouco de alimento. Por que o critério de geladeira em casa e um pouco de alimento para a ONU diz que eu estou entre os mais ricos do mundo? Por quê? Quem tem geladeira em casa tem o quê? Energia elétrica. Se você tem energia elétrica em casa, você mora num país desenvolvido. E você tem condições de colocar energia em casa. Mesmo que seja por gato.
que não é o legal, né? Mas tem uns que tem carne, mas tem energia em casa. Um pouco de alimento. A ONU entende o seguinte: se você tem um pouco de alimento em casa, é porque você teve meios de adquirir. Ou o governo te deu, ou alguém te deu, ou você comprou. Segundo critério, eu acho que agora todo mundo vai levantar a mão aqui. Tem uma conta no banco sem dinheiro. Opa, aí dá para nós, não dá não? Dá para levantar a mão? Conta no banco, mas não precisa ter dinheiro lá. Por que o critério de ter conta no banco? Ela entende o seguinte: se você conseguiu abrir uma conta no banco, é porque você tem documento suficiente para provar que você existe. Mas não precisa ter dinheiro lá não. Só o fato de ter a conta no banco. Pode ser que é cartãozinho também, tá? Que o governo dá aí para depois dos 65, né? Ele disse que não vai atingir os pobres esse problema agora da reforma. Não vai não, porque o pobre morre antes de 65, né? Então vai ver, no plano do SUS, pode ficar tranquilo, o pobre não vai afetar o pobre, não, vai morrer antes mesmo. É o rico, que tem acesso aí aos padrões de Einstein e tantos hospitais aí que vai curar os ricos. Agora o pobre morre antes mesmo. 2 critérios, irmão: geladeira em casa, um pouquinho de alimento e uma conta no banco sem dinheiro. Só o fato de você ter documento, a ONU já entende que você está lá em cima. Você acha que essa pessoa aqui tem conta no banco, tem geladeira em casa? Eu entrei dentro dessa casa aqui, eu conversei com ele. Tinha uns trapos lá no chão, resto de farinha que ele ia comer naquele dia. E eu falei para ele: eu estou de viagem, mas hoje você vai almoçar e jantar com dignidade. Não tenho como resolver todos os seus problemas hoje, mas eu passei pela sua vida e você é uma bênção na sua vida. Em que lugar dessa pessoa, irmãos? No topo? Não. Está lá embaixo. São pessoas que ninguém vê, que ninguém enxerga. Os andarilhos. Quem viaja muito aí pelas estradas, topa com eles todos os dias, indo e vindo. E sabe o que nós fazemos muitas vezes? Passamos por eles de carro, não percebemos as pessoas. E elas existem, sabia? E quando você para atender a necessidade de um andarilho, a primeira coisa que ele pede para você é o que é? Água. Está aqui, ó. Primeira necessidade básica dele não é de carona, porque ele não quer carona, ele quer andar. Ele só pede uma coisa: tem um pouco de água. E aí, irmão, seria muito interessante da nossa parte ter algo mais para dar para ele do que a água. Pode dar um dinheiro para ele no próximo posto de gasolina, que é onde ele vai parar, ele poder almoçar, comer, tomar um café com dignidade. Isso para nós. Nós perdemos a sensibilidade dessas pessoas. A dona Maria, parei para conversar com ela, mora no lixão, vive do lixão. Vive do lixão, mora lá dentro. E você percebe que as galinhas da dona Maria são bem diferentes das nossas, o quintal dela, bem diferente. São realidades que estão no nosso dia a dia e nós não estamos atentos a isso. São nossos irmãos. Eu me deparei com essa plaquinha aqui em frente a um restaurante. Não dê o quê? Esmola. Não alimente. Pergunto a vocês, essa plaquinha aí, esses dizeres aí, é bíblico ou antibíblico? Antibíblico? É bíblico ou antibíblico? Aí por que nós somos resistentes a dar esmola então? Porque nós, ele vai comprar crack, ele vai comprar bebida alcoólica, ele vai estar mentindo, ele é um pedinte profissional. Deus não nos deu, irmãos, o direito de julgar ninguém. Ninguém. Ele diz assim: abra a mão. De que forma?
De que forma, diz o texto? Livremente, sem questionar. Mas ele vai comprar crack, eu sei que ele vai comprar crack. Sabia que uma pedrinha de crack para algumas pessoas é mais importante do que o almoço que nós vamos ter hoje? Eu estou alimentando o crime, pastor. Vamos parar com essa nossa chamada assim um pouquinho de hipocrisia, porque a gente se esconde atrás disso para não ajudar. Para não ajudar. Que nós somos, por essência, egocêntricos. Nós alimentamos os nossos próprios vícios. Cada um de nós tem um vício. É vício de comprar um monte de roupa, vício de comprar um monte de sapato, é bolsa que tem lá umas 10 bolsas lá, não sei para que mulher precisa tanto de bolsa. Eu sei porque mulher usa bolsa, mas não vou falar aqui, porque eu vou ofender muitas irmãs aí, mas você não sabe, depois me procura em particular que eu falo. Para que mulher carrega a bolsa desse tamanho assim? Minha esposa sabe. Cada um de nós tem nossos vícios. Vício de comprar carro novo, não pode, ele tem que estar mudando. Vício de coisinhas dentro de casa, bichinho de estimação. Não tem nada contra os animais, acho que é legal e tal, mas tem um cachorro sendo melhor cuidado do que um andarilho. Ou não? Tem mais comida e cuidado e carinho e gasto com ele do que com um andarilho. Que passa e eu não dou. Que estende a mão para mim na rua, eu falo, vai comprar crack. Eu não dou. Mas para o cachorro danado lá, compro tudo que é do bom e melhor. Vícios. Vamos cuidar dos animais? Vamos cuidar de gente primeiro. Adoção de criança. Fica mais barato adotar uma criança do que um cachorro às vezes em casa. É brabo. No entanto, tem aí centenas e milhares de crianças dentro do Brasil precisando ser adotadas e ninguém quer. Ou porque é preto, ou porque é maiorzinho, que é recém-nascido, bonitinho, parecido com o pai, como se o filho fosse dele. Entende vocês o que eu estou falando com vocês? E infelizmente, irmãos, isso não é só aí fora. Dentro da igreja nós temos esses sentimentos também, porque nós somos humanos e somos fruto do meio. A mídia faz isso conosco. A mídia diz não dê esmola, e aí a Bíblia vem e diz assim: dê esmola. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você vai ver, irmãos, o assunto da esmola, da ajuda, de entregar, de dar. E um dos textos que eu tirei é de Cornélio aqui, em Atos 10, 1 a 4. Cornélio não era cristão, ele era um pagão. E aqui diz que duas coisas subiam diante de Deus, para agradar a Deus: oração e o quê? E as esmolas que ele fazia. Duas coisas. Deus sentia-se feliz com Cornélio, porque ele orava e ele dava esmola. Quer que Deus fique feliz com você? Não fica só fazendo oração, não. Ajude também o próximo. Dê esmola. Pastor, mas se eu for dar esmola para todo mundo que me pede durante o dia, eu vou ficar sem salário no final do mês, ok? Eu tenho meu critério. Eu já saio de casa com um dinheirinho reservado para doar para alguém. O primeiro que me pedir, leva. O segundo, alguém vai dar. Esse é meu modo de pensar. E não julgo, não pergunto para quê, não quero saber o que ele vai fazer com o dinheiro, porque depois que eu dei o dinheiro para ele, o dinheiro não é mais o que? Meu, é dele. E ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele agora. Se ele mentiu para mim que ia comprar o leite, se ele ia comprar não sei o que, fraldinha para o filho, isso é problema dele, com a consciência dele. Eu dei naquilo que ele me pediu. Eu não sou Deus para ler coração. Certo? Nós não somos Deus. Nós damos em confiança que a pessoa está pedindo. Ok? Bem,
Isso aqui, irmãos, não é nada tirado de internet não, tá? Eu estou colocando coisas aqui para vocês, é do nosso dia a dia, do meu, da minha esposa, 22 anos trabalhando nessa área, nós somos adquirindo esse potencial de material, de fotografar, de conversar, de tentar ajudar, de mudança de vida, tá bom? E ali a irmã White diz que a glória do céu consiste em erguer os caídos e confortar os infortunados. Essa é a glória do céu. Deus se alegra quando vê a gente ajudando o pobre, o necessitado. E aí, irmãos, nós temos então a ADRA, a agência, que cuida dessa parte de projetos de desenvolvimento. Meu objetivo aqui hoje é mostrar para vocês que nós temos que ter uma mudança de comportamento para com o pobre e também mostrar para vocês o que é que a igreja está fazendo para ajudar a resolver essas questões, ok? Bem, um dos projetos que nós podemos entrar como igreja ajudando é o mutirão de Natal. Agora tem duas formas de fazer mutirão de Natal. Tem o mutirão de Natal e tem o mentirão de Natal. Como é que foi o Natal do ano passado aqui? Foi mutirão ou foi mentirão? Mentirão. Eita, ficou difícil agora, hein? O mentirão de Natal é quando a gente faz ali uns 10, 15 cestinhos, entrega ali, dá uma tapeada no programa e tal. Tá bom, fizemos, ajudamos aí. O mutirão de Natal é quando a igreja toda se envolve. Divide ou por unidade, ou por cores. Eu gosto mais de cores, põe as camisetas do povo, 4 cores, monta as equipes, e aí sim, vamos pegar 6 toneladas, 10 toneladas de alimento e fazer um mutirão de Natal. E agosto já começa a campanha. Então a igreja que pode começar a se mobilizar, certo? Para termos um mutirão de Natal. A ADRA trabalha com as emergências também. Hoje nós temos um grupo formado, irmãos, capacitados por pessoal da ONU para atendimento em caso de calamidade no estado do Rio de Janeiro. A qualquer momento nós podemos trazer essa carreta que fica lá no NASP para vir atender a comunidade que tenha sido afetada por mais de 1000 pessoas por enchente ou que seja. Ela produz 15.000 refeições dia, 5.000 cafés, 5.000 almoços, 5.000 jantas, certo? 15.000 por dia. Lava e seca 40 quilos de roupa por hora, tá? Então, a pessoa está lá com a sua roupa toda suja e tudo, e nós entregamos tudo sequinho, tudo direitinho para ela. E tem um consultório médico que um psicólogo pode atender, ou um pastor, para amenizar ali aquele impacto das famílias. Projetos, irmãos, de alfabetização de jovens e adultos. Vocês poderiam ter isso aqui na igreja, se não tem ainda, eu incentivo vocês a terem esse projeto aqui. É de custo baixo, vocês têm uma escola aqui ao lado, vocês têm professores aqui dentro da igreja, que poderiam ceder um tempo para alfabetizar pessoas que às vezes estão até dentro da igreja, que não sabem ler e escrever. Ok? Então esse é um belo de um projeto social. Doutores de Esperança. Nós temos uma escola de palhaços em Volta Redonda. A gente forma palhaços lá, forma mesmo, é palhaço mesmo, é curso para ser um doutor, que é o mesmo sistema do doutor da alegria, só que o nosso, além da alegria, leva esperança também, porque nós temos um programa de oração intercessora com eles, linkado com a Novo Tempo, ok? E eles estão dispostos a dar esse curso para qualquer igreja que desejar montar esse projeto. Nós temos 75 voluntários nesse projeto ali, na região de Volta Redonda, Barra Mansa e Resende. Projeto Praticando Esperança. É um projeto de judô para crianças de rua, moradores de rua, crianças que vivem lá na comunidade, que vêm para o salão dos jovens da igreja, que é o único lugar que eles têm, nem igreja eles têm. Então, dia de sábado se reúne para fazer o culto e durante a semana fica tudo ocioso. Aí nós usamos o domingo de manhã, segunda, terça e quinta para fazer o judô, então,
com essas crianças. Há um pouco de preconceito nesse assunto dentro da igreja, mas entendam que é um projeto social, tá bom? E que nós não trabalhamos as filosofias orientais dentro do judô, mas trabalhamos sim a parte do cristianismo, e eles estão envolvidos também nos desbravadores. O projeto Mulher Mais é apoio socioeconômico para mulheres da comunidade, mulheres que foram agredidas, mulheres abusadas sexualmente, mulheres mutiladas pelo câncer. Nós convidamos as mulheres para esse projeto de Mulher Mais, para autoestima, para gerar renda, para ser uma boa mãe, uma boa esposa, enfim, trabalhamos todos os segmentos com elas. O abuso sexual de menor, irmão, é outro assunto que nós atuamos também. Esse é um tema que às vezes a gente vê, ouve e tal, e a gente acha que isso não tem nada a ver com a gente como igreja, e tem sim. Essa garotinha aqui começou a ser abusada aos 9 anos e aos 11 anos engravidou. Foram 2 tios que fizeram isso com ela. Se é que pode chamar de tio, né? Mas isso é bom a gente entender essas coisas. Não é negócio de sentar filho da gente em colo, de tio, de primo, de não sei o que e tal. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. Nós vivemos num mundo muito ímpio, muito perigoso. Deixar seu filho ou sua filha com alguém assim é uma situação muito delicada hoje, irmãos, tá? Então, eu dou esse alôzinho para a igreja, porque a gente tem que cuidar, principalmente dentro do clube de bravadores, né? Então, há poucos dias saiu uma reportagem do abuso sexual de crianças na base de futebol aí, esses caras que ficam jogando bola aí com as criancinhas, levam para casa, dão uma equiva, e depois sai um monte de reportagem de outros jogadores até importantes que foram abusados, mas não falam, certo? Então esse é um assunto que a gente tem que cuidar sim, tá? O Projeto AMA é o apoio a mães adolescentes. São adolescentes que engravidaram, 75% dessas adolescentes que engravidam abandonam a sala de aula. Então nós trabalhamos dentro do Projeto AMA esse apoio, tanto o apoio psicológico, apoio de roupinhas de bebê, de orientação de como cuidar de uma criança, porque ela ainda é criança, garota de 12, 13, 14 anos já tem uma criança no colo, e a gente então trabalha toda uma dinâmica com ela, de geração de renda, trabalha com os pais também, dessas meninas, enfim, é um trabalho muito lindo que a ADA tem realizado aí. E esse projeto tem chamado a atenção da mídia. A Fátima Bernardes nos convidou para estarmos com ela no programa dela, levando as meninas do projeto, que o tema era sobre gravidez, foram lá, gravaram tudo com a gente. É um tema que chama a atenção, porque 22% dos partos realizados no estado do Rio de Janeiro é adolescente entre 12 e 19 anos. O índice é muito alto, tá? E também tivemos a presença lá no projeto da Sabrina Sá. Eu vou falar baixinho aqui, não aconselho ninguém a assistir o programa da Sabrina Sá. Mas esteve lá, chamou a atenção deles. Teve também a Kelly Key, porque a Kelly Key ficou grávida aos 16 anos também, então adolescente. Então foi assim algo muito interessante dentro do projeto. Nesses 2 programas, irmãos, nós ganhamos ao todo aí mais de 1 hora de audiência, tanto da Globo como da Record. Foi pra gente assim, algo muito bom, que deu visibilidade ao nosso trabalho, né? Bem, o Casinha do Rian, ele atende crianças doentes, crianças que estão passando fome. Eu não vou falar sobre quem foi o Rian aí, porque vai demorar, e o que aconteceu, mas então a gente tem aí tentado ter recurso. Ainda no Rio de Janeiro nós estamos com dificuldade. No Pará nós tínhamos muito recurso para atender esse projeto, de dar leite, fraldinhas, medicamentos, tudo. Mas aqui no Rio nós ainda estamos com dificuldade para criar um fundo para atender essas crianças que estão nessas necessidades aí especiais, ok? Bem, nós temos um videozinho para passar para vocês de 2 minutos. Eu ainda não tenho nenhum vídeo aqui do Rio de Janeiro, nós estamos montando ainda esse vídeo.
mas eu trouxe um vídeo que nós editamos lá no Pará, mas é o mesmo projeto que fazíamos lá, estamos fazendo aqui, que é do Projeto AMA, só para vocês terem uma ideia da dinâmica que é feito dentro do projeto. Por favor, 2 minutinhos de vídeo. Adolescência, fase da vida entre a infância e a juventude. Momento de viver as incertezas e sonhos. Momento de brincar, estudar e planejar o futuro. Mas essa não é a realidade de quase 800 mil adolescentes no Brasil. Seus sonhos foram interrompidos por uma gravidez precoce. Só nos estados do Maranhão, Amapá e Pará, mais de 70 mil adolescentes engravidam todos os anos. Meu nome é Nayara, eu tenho 16 anos, engravidei com 15 anos e tenho uma filha de 1 ano e 8 meses. Meu nome é Tatiele, engravidei com 13 anos e agora tenho 14 anos. Meu nome é Gilberto, tenho 12 horas e estou 5 meses. O apoio e orientação do lar nem sempre existem. A solução, muitas vezes, vem de projetos como o AMA, Apoio a Mães Adolescentes, uma parceria entre a ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, e a Prefeitura de Paragominas. Paragominas tem jovens, adolescentes sendo atendidos através do projeto e que nos auxilia muito porque o poder público às vezes não consegue chegar em determinadas casas, né? E que o projeto consegue. Certamente seriam famílias que se desestruturariam, se desmanchariam, aí o problema social seria bem maior para a prefeitura. Entre os muitos problemas enfrentados por uma adolescente mãe está o de conciliar estudos e cuidar de uma criança. Esta é a dura realidade de Vanessa da Silva Souza, de 14 anos, que tem um filho de 1 ano. O projeto tem feito a diferença em sua vida. Oi, meu nome é Vanessa, tenho 14 anos. O projeto me ajudou muito durante minha gravidez, porque quando eu engravidei, adolescente sofre muito preconceito por engravidar muito cedo. E o projeto ajudou a gente a se sentir mais à vontade durante a gravidez. Fiz o meu pré-natal certinho, eles me ajudando, ensinando como cuidar do bebê. Através de atividades de artes, visitas domiciliares e palestras, o Projeto AMA tem conseguido mudar a vida de centenas de adolescentes. Atualmente, o projeto atende 110 adolescentes da rede pública de ensino de Paragominas. Nos núcleos são ministradas palestras sobre cuidados na gravidez, cuidados para com o bebê, como se prevenir de TSTs e outra gravidez não planejada. Um momento todo especial no projeto são as oficinas de artes que capacitam as adolescentes maiores de 14 anos a gerar renda familiar. Fazer sonhar, voltar a sonhar, voltar a estudar. Estes são os grandes desafios do Projeto AMA. Prefeitura de Paragominas e ADRA Brasil Norte, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Bem, irmãos, eu tenho meus objetivos em estar aqui com vocês. Primeiro é conscientizar a igreja que nós podemos fazer mais do que fazemos. Nós podemos ser mais cristãos do que somos. Eu entreguei para vocês um folder sobre a ADRA e os projetos que nós estamos desenvolvendo. Só que ele já está defasado, porque nós estamos com outros projetos mais aqui que não está dentro do folder, mas só para você ter uma ideia do que a gente tem feito aí. E também, irmãos, nós trouxemos um outro formulário. Eu gostaria que fosse distribuído neste momento para a gente. Acho que tem uma equipe que já está com esse formulário nas mãos, que nos ajude neste momento a distribuir um formulário desse para cada membro da igreja aqui, os visitantes também que queiram preencher. Tem só um irmão distribuindo. Cadê o pessoal que está com esse material? Me ajuda aí, senão nós vamos terminar o culto depois do almoço. Quer terminar o culto antes do almoço. Desse lado aqui, cadê o pessoal que está desse lado aqui do material? Tinha 2 irmãos que iam me ajudar. Ok? Poderia vir mais alguém do lado de cá com o material? Ok? Tem aqui, acho que tem um pouco lá. Ok? Deixa eu explicar para você enquanto isso. Aqui no meio aqui, irmão, dessa parte daqui para lá não recebeu ainda. Esse formulário aqui, irmãos, ele serve para 2 coisas. Primeiro, se você quer ser um voluntário da ADRA,
quer trabalhar como voluntário nos nossos projetos. Ou então, se você quer ser um doador da Adra, ao você preencher esse formulário, você recebe em sua casa um boleto mensalmente para você contribuir com os nossos projetos aqui no estado do Rio de Janeiro. O recurso vem todo para o estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos então desenvolver os nossos projetos. Nenhum projeto social, irmãos, a gente consegue fazer sem recurso financeiro. E eu quero dizer para vocês que a Adra, ela não recebe ajuda de dízimos e não recebe dinheiro também de ofertas. Nós sobrevivemos através de doações de pessoas físicas, através de doações de empresas ou o poder público que às vezes nos apoia também. Então nós somos uma ONG, na realidade, que depende de doações para sobreviver. Então, se você quer ser um doador da Adra, põe aí, preencha para a gente os dados. De repente você não tem o número do seu CPF, que eu acho que é o mais difícil aí do pessoal guardar, mas eu ligo depois para pedir, tá bom? Só colocar o seu telefone direitinho, se você tiver e-mail, coloque também, tá? Preencha esses dados para a gente e nós vamos recolher lá no final, lá na hora do término do culto, nós já estaremos lá na porta recebendo este formulário. Enquanto vocês preenchem, nós teremos mais uma música cantada pela Carol, isso? Carol? Onde está a Carol, por favor? Ok? Então, enquanto a Carol louva a Deus, você, por favor, preenche o formulário e nos entrega na saída. E não esqueçam de pegar as camisetas. Eu quero dizer o seguinte: as crianças que estão aqui na igreja, os adolescentes, já levam as camisetas, mas se você tem em casa um netinho, um priminho, tal, que queira levar, eu acho que tem uma quantidade aqui de umas 120 camisetas que dá para levar para todos, tá? Vamos ouvir o louvor, enquanto isso, por favor, preencha para a gente o formulário.